Muito obrigada aí pela presença de todos aqui nesse painel. Tema super importante, a infraestrutura crítica hoje é o que a gente tem visto aí, né? Tem gerado aí o maior volume de preocupação e nós estamos aí com uma agenda onde a gente vem procurando a cada security leaders, em todas as cidades a gente trabalhou esse tema, aqui também. E eu acredito que mesmo aqueles que não atuam hoje, né, no setor industrial, hoje nós também sabemos o quanto é importante que serviços hoje, né, de saúde, de energia e tudo mais, são fundamentais para que a gente consiga tocar também as nossas operações, independente de atuarmos ou não no setor industrial, de ter uma planta e tudo mais. Então, a gente está falando de um cenário realmente que hoje afeta a todos, né? Como eu falei hoje, energia, saúde, transporte, aeroportos, a gente tem acompanhado tudo isso, né? Então, a gente sabe que, cada vez mais, os incidentes nessa área impactam empresas e sociedade. Bem, como em todo painel, né, nós temos sempre um curador, que é o nosso CISO, né, especial aí, que todos são, mas a gente vai fazendo um rodízio, né, todos passam por essa função de curador. A cada ano a gente convida um novo CISO. Esse ano eu tenho o prazer de contar aqui com Lafayette Neto, da ArcelorMittal, diretamente de BH. Fazemos lá juntos o Security Leaders Belo Horizonte, e ele está aqui para fazer as considerações iniciais sobre esse tema, e é um dos defensores aqui que a gente cada vez mais debata esse tema na nossa agenda, certo? Então, muito obrigado, vamos ouvir o Lafayette e depois a gente começa aí o nosso debate com os demais participantes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Graça, demais, Wilson. Boa tarde. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês, principalmente agradecer a oportunidade de falar sobre OT, né, sobre defender infraestrutura crítica, proteger, na verdade, né, não é só defender, proteger. E a gente vai conversar um pouco aqui, assim, são 40 minutos, né, pessoal? A gente sabe que passa como um relâmpago, né? Mas são 40 minutos aqui que a gente vai discutir um pouco sobre algumas práticas, né, algumas questões que a gente tem que levar em consideração quando você vai implementar controles de segurança cibernética no ambiente como o de indústria, né, o ambiente industrial. Nós sabemos que o viés da TI é a confidencialidade, né? Na OT é a disponibilidade e o safety, né? Porque um incidente cibernético, seja ele causado por um ataque ou não, ele pode matar pessoas, né? Então, nós estamos aqui justamente para trazer alguns insights para vocês, principalmente nesse viés, né? Se vocês quiserem se aventurar no mundo de OT Cyber, pode vir que a água está boa. É isso, basicamente é isso. Perfeito. Eu gostaria de também convidar o Marcos, que também trouxe aí, né, Marcos, algumas considerações para poder esquentar um pouquinho o nosso debate. Hoje, muitas vezes, quando a gente inicia uma conversa, né, nessa linha, a gente vê em vários modelos de negócio, né, há 3 áreas, às vezes, desconectadas, né? OT, TI e Cyber, né? E, muitas vezes, unir essas pontas é um grande desafio quando a gente está falando de indústria. Na sua percepção hoje, né, pela experiência na área em que você atua, na empresa que você atua, esse desafio ainda é extremamente relevante? Como é que você vê a necessidade de fazer uma triangulação mais eficiente dessas 3 áreas? Pô, a pergunta mais difícil ficou para mim, né? Mas, assim, quantas pessoas aqui, só para eu ter uma noção, entendem essa diferença? O que é IT e o que é OT? Levanta a mão, por favor. Só pra... A maioria. Não, ótimo. Então, a gente já pode pular alguma... Podemos pular. E até enquanto eu for falando, vocês puderem colocar o primeiro slide, eu queria trazer aqui, porque eu acho que vai ajudar, inclusive, no nosso debate, mas sendo objetivo. Não tem receita de bolo. O slide que está ali no nosso retorno não é. Mas as meninas já estão vendo lá. Enquanto elas colocam aqui, eu vou comentando. Não tem receita de bolo, tá? Uhum. E isso eu falo tanto de
empresas nacionais, empresas globais, International Oil Companies, puxando para o meu lado, né, que eu fico responsável pela área de inovação, digital e segurança cibernética industrial na Cellen, que é uma empresa fundada recentemente, né, pelo grupo Mubadala Capital, que é um fundo soberano dos Emirados Árabes, adquiriu a antiga refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que era da Petrobras, depois de um processo de desinvestimento, e hoje em dia chama a refinaria de Mataripe, a segunda maior refinaria do ponto de vista de produção de combustíveis do país. Tá? E no nosso setor, refino, óleo e gás, downstream, não tem receita de bolo. Você vê, inclusive, empresas onde há uma estrutura organizacional de que a tecnologia operacional está dentro da hierarquia e posicionada, eventualmente, numa vice-presidência que também tem a segurança cibernética do corporativo. Em outras, a gente vê que Cyber, em específico, tem um braço individual, às vezes até vinculado com a vice-presidência financeira, e OT e IT estão em outras duas separadas, uma específica de tecnologia e a outra de operações. E isso mostra para mim, assim, inclusive antes de ir para a Cellen, eu atuava na empresa de projeto de engenharia e para diversos clientes globais, e eu via que, independente da estrutura organizacional, tinham modelos que funcionavam bem. E todos esses modelos que funcionavam bem passava pelo, por incrível que pareça, e mais óbvio que pareça ser também, o alinhamento entre as equipes. Tem que tirar um pouco do ego, deixar o ego de lado e falar, ó, eu vou cuidar daquilo que eu tenho expertise técnica, você cuida do que você tem expertise técnica do seu lado, mas toda tomada de decisão tem que ser estrategicamente alinhada. Porque não tem como ter convergência, digitalização ou integração entre os dois lados, sem esse alinhamento entre as duas áreas. Senão vão ser áreas completamente isoladas. Então, não tem receita de bolo, não querendo frustrar com a resposta, mas funcionam em diversos modelos, contanto que as pessoas tenham um alinhamento estratégico entre as equipes. E o que eu observo mesmo, já debatendo esse tema há algum tempo, é que realmente ele muda muito de cada empresa, né, de empresa para empresa, você vai percebendo vários modelos, mas sempre tentando quebrar essa barreira. Marco Túlio, sistemas legados e operacionais não foram projetados para enfrentar as ameaças modernas em geral. Aí está já um primeiro ponto aí dessa conversa, que pega um pouquinho. O ambiente OT tem muito sistema legado, né? E é onde, muitas vezes, você não consegue trazer, né, para um cenário mais moderno, mais digital, um nível de proteção necessária nesses ambientes legados, né? Queria que você comentasse um pouquinho esse tópico. Legal. Em primeiro lugar, de novo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Aí, Graça, o que acontece? Muitos sistemas legados, eles não foram, de fato, concebidos, nos sistemas de OT, concebidos com segurança by design, né? By default ali. Então, você tem fragilidades muito graves ali, né? Por isso que um dos principais controles que a gente fala em OT é a segregação de redes, justamente para você, já que é um ambiente muito vulnerável, o ideal é você separá-lo, né? Isolá-lo ali da rede. E aí tem uma série de protocolos, vamos dizer assim, né? Passos para você isolar esses ambientes, né? E aí a digitalização é um grande desafio, porque ela visa justamente criar as comunicações, né? Exato. Não deixar isolado, né? Nem sempre é possível também isolar, né? Dependendo, né, do nível de digitalização da empresa e de inovação, você acaba tendo que trazer, né, esses sistemas para o ambiente conectado, né? Sim, e aí você precisa lançar mão de uma série de artifícios para que ele seja conectado de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? Então, o desenho, a arquitetura da comunicação, da digitalização do ambiente operativo é uma coisa que já se fala há muito tempo e tem de tudo. Tem gente que vai para a digitalização de uma forma mais arriscada e tem gente que faz todo o trabalho de entendimento do risco e definição daqueles que são os controles mais importantes para mitigar. Mas fato são ambientes muito vulneráveis. E aí você precisa pensar nos diversos pilares da segurança que precisam se aplicar ao mundo de OT também. Então, imagina que você tem um ambiente vulnerável e não só na digitalização, você precisa que alguém dê suporte a esse ambiente. E se alguém está lá na Europa, nos Estados Unidos, e como é que ele acessa remoto esse ambiente sem os devidos controles?
Então, todo o desenho, né? Então, a gente está falando aqui, no caso, por exemplo, de arquitetura de rede, mas também dos controles de third-party risk management. Como é que você entende o nível de segurança que o teu parceiro tem para dar o acesso remoto para ele no teu ambiente? Então, acho que todos esses domínios de segurança, eles são aplicáveis de uma certa forma, mais ou menos, outras mais, outras menos, com relação ao ambiente de OT. E isso é um dos pontos que se precisa ter muito cuidado, porque, via de regra, a gente vai muito só na arquitetura ou só na segurança de rede e esquece do todo. E aí você fecha bem a porta, mas a janela está ali escancarada. Ótimo. Antes de passar para você, Wilson, eu queria trazer mais um ponto aqui complicado desse cenário, Lafayette. Por exemplo, hoje, né, nos ambientes muito digitalizados e, enfim, de inovação, tem um processo de atualização frenético, né? E nesse ambiente de OT, tem, às vezes, realmente dificuldade de aplicar atualizações sem interromper operações, né? É óbvio que, na TI, esse modelo tem lá o seu modus operandi, mas eu acredito que, quando você leva um modelo, né, de atualização constante para um ambiente, né, de operações, muitas vezes não tem espaço ali para você fazer, né, nenhuma... não tem tempo ali para perder, não dá para correr nenhum risco e tudo mais. Como é que você vê esse aspecto, Lafayette? Então, eu vou falar um pouco assim de como que é a nossa experiência, né? Basicamente, a governança é algo que veio para ajudar, não somente na TI, mas na TA ou OT que seja, né? Então, por exemplo, nós aproveitamos as janelas de parada das plantas para fazer as atualizações necessárias, mas tem que ser aquelas que são realmente necessárias, né? Exatamente, porque aí está o desafio, né? Exatamente, porque muitas das vezes você tem que conviver com o inimigo, né? Então, assim, você tem um patch de atualização, por exemplo, de um sistema operacional ou de um equipamento que, se você atualizar, ele vai parar o sistema de um cara que o cara que desenvolveu já até faleceu, entendeu? Então, é melhor conviver com aquele risco lá, né? Deixa ele lá, quieto lá. E são equipamentos de 40 anos, 30 anos, né? Então, assim, a governança é a palavra-chave, na minha visão, e nós temos colhido bons frutos em relação a isso lá na ArcelorMittal. Muito bom. Wilson, investir em visibilidade e detecção em ambientes OT é um ponto-chave, né, hoje, né? Justamente porque a gente está falando de ambientes aí diversos, né, com vários níveis aí de criticidade, e muitas vezes essa visibilidade não é tão clara, tão completa. Quem tem que ter essa visibilidade mais assim definida? É a Cyber, é a TI ou é a própria área de OT? Pelo que você acompanha. Pergunta difícil, hein? Mas não tem pergunta fácil aqui. Mas falando um pouquinho do que eu... Mas é mais fácil do que conduzir essas áreas aí deles, né? O Lafa falando aqui sobre não mexer, né, num ambiente crítico, né, porque está lá. Eu me recordei de uma pessoa levando um tiro na cabeça e o médico falou assim: deixa a bala aí, porque você não vai morrer. E o cara vive mais ou menos uma analogia, né, Lafa? É assim, cara, deixa lá a bala, né, porque ela não vai parar. É assim, né, a nossa visão aqui do outro lado, é uma conversa que a gente sempre tem estendido, primeira coisa, né, é entender, na parte de visibilidade e segurança OT, o que realmente a gente precisa fazer, né? Qual é o maior problema? Ou seja, na indústria, ou seja, na indústria médica, né? Ou seja, em qualquer outra indústria elétrica, que ela tem um ambiente extremamente crítico. E qualquer aspecto que você venha a mexer lá, ele vem a impactar. Meus amigos colocaram muito bem que, na realidade, maquinários de 40, 50 anos que não tem mais manutenção e ninguém vai mexer naquilo, porque aquilo tem um impacto gigante na operação. Então, hoje você tem que olhar para ferramentas e empresas que conseguem entender e explorar de uma maneira inteligente os riscos que tem, apontar o que tem que ser feito de melhoria e trazer essa visão. Quando você fala de IT, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de um outro mundo que ele está totalmente distante
do OT, mas não tão distante, porque eles estão conectados. Exato. E, na realidade, como ele colocou muito bem, na realidade, eles precisam se mesclar através da governança. Precisa ter... Porque uma coisa é clara, Graça, segurança ela é custo. Infraestrutura é investimento. Então, toda vez que alguma empresa investe em infraestrutura, ela está investindo em crescimento. Eu fiz uma reunião com uma empresa e eles estavam falando sobre investimento em redes open para a parte quântica, olhando para as grandes redes. E aí ele falou que a segurança trazia frição para o ambiente dele. Aí eu parei, olhei e falei assim, mas se dirige um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora sem freio? Ele parou, ficou me olhando, falou, não tinha pensado Perfeita analogia. Então, assim, de novo, né? O OT hoje, o que movimenta hoje, né? A visibilidade dela. Olhando um pouco mais com profundidade, impacta a nossa vida, o nosso dia a dia, né? O médico que está operando, como bem meu amigo lá na ponta falou, que está operando lá de fora uma cirurgia extremamente crítica através de robô, um ataque, alguma coisa que você colocou prejudica. Então, eu sempre olho assim que existem hoje tecnologias, mas tem que ter as parcerias corretas para que elas possam trazer, junto com eles, a evolução, a visibilidade e as decisões estratégicas para que a gente possa evoluir cada degrau, né? Então, não só comprar, né? Vou só finalizar, eu estou tirando meu papel integrador. Acho que o fabricante ele tem que vender a parceria, não a tecnologia. Isso ajuda muito a você crescer e trazer visibilidade e segurança. Só um ponto de vista aqui. Muito bom, já a primeira rodada, eu já vou começar trazendo algumas perguntas. O João Cardoso, onde é que está o João Cardoso? Não conseguiram identificar? Vocês identificam mais rápido do que eu. Já identifiquei. Traz uma questão aqui, posso trazer para você, Marcos? E aí, se você tiver até alguma ilustração aí que você está, né, pontuando. Falando sobre a TI SecOps, como podemos tomar uma postura de defesa ativa e menos reativa? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, tem muito terrorismo também que se faz com esse tema, né? Eu já fui, talvez, um pouco com esse pensamento de que o ambiente de OT precisa estar isolado, que precisa ter o máximo de proteção do ambiente da TI, com o mínimo de, eventualmente, integração direta com sistemas corporativos ou até mesmo com saída para a internet. Ok. Eu acho que nenhuma dessas afirmações estão completamente incorretas. Agora, resta saber em que mundo e que tipo de empresa, em que tipo de soluções tecnológicas essa empresa quer ter para conseguir sustentar esse tipo de premissa. E se a gente olha, acho que é um gancho bom, porque se a gente olha para esse slide, existe do lado esquerdo ali, né, o life cycle, né, o hype cycle do Gartner, que mostra a evolução das tendências tecnológicas e os diferentes momentos que você vai tendo em relação a essas tecnologias até elas entrarem em regime cruzeiro, né? Mas do lado direito você vê que o tempo passa, a sofisticação do ponto de vista de ataque aumenta e a complexidade para executar aqueles ataques, guardadas as devidas proporções, é claro, né? A gente está num fórum técnico aqui, vai reduzindo ao longo do tempo. Falar de SecOps dentro do ambiente OT, assim, desculpa, não tem. O que se tem de forma pragmática, né? E eu estou falando isso numa visão assim, mundo, tá? Boas práticas e uma rigidez muito forte em relação a qual é o nível de digitalização que sua empresa quer ter. Se a gente fala que vai para um ambiente como esse aí, isso aqui é um mapa da nossa refinaria, né? A gente desenhou em 2021 qual era a visão de refinaria do futuro. Entenda, a refinaria ela foi criada antes até da Petrobras existir, década de 50. A gente está falando aí de completou recentemente, né? 75 anos. É óbvio que tem unidades aqui que elas estão realmente, vou chamar assim, né, para não chamar de legado, sistemas e infraestruturas bem maduras. Porém, tem outras um pouco mais recentes, né, um pouco mais digitalizadas. Como é que você vai ter uma refinaria do futuro e, eventualmente, até um dia, talvez, com desenvolvimento de software interno ou não, ter um protocolo e uma metodologia de DevSecOps, por exemplo, para as soluções digitais que a gente implanta na refinaria, com uma premissa de que esse ambiente precisa estar isolado, que tem que ter o máximo de segregação? Cara, não existe. Sistema instrumentado de segurança é o que vai garantir
que um bypass atue quando precisa, que uma válvula feche ou abra quando necessário, que a corrente de hidrocarboneto vá para o flare por segurança e proteja os operadores, as pessoas e o meio ambiente. Se quer ter integração, digitalização nessa visão de futuro, precisa abrir certas exceções, e para isso tem hoje em dia modelos mais sofisticados, né? O modelo Purdue da década de 90, ele está defasado já. Quem usa isso como referência hoje, tudo bem, mas vai ter certas e graves limitações para a integração de dados. A gente precisa cada vez mais migrar e digitalizar também a própria infraestrutura de segurança cibernética, né? Não faz sentido falar que quer ter uma empresa digitalizada, indústria 4.0, transformação digital, se do lado do OT você quer viver como as regras da década de 90. Perfeito. Queria ouvir você, Lafayette, sobre isso. Ele sabia que eu ia puxar ele para essa conversa. É muito tempo. É muito tempo. É muito security leaders, né, Lafayette? A gente passar batido por esse tópico, né? Então, é o que o Marcos falou, né? Se você quer transformar, você tem que buscar o máximo de sinergia possível com o ambiente industrial, né? Então, assim, eu costumo brincar que se eu chegar vestido desse jeito lá na porta da usina, eles não vão me receber. Então, aí eu tenho que chegar lá a caráter, né? Para poder ser recebido. Aí sim, entrei lá, aí é conquistar a confiança dos caras, né? E assim, não adianta você investir só em tecnologias de última geração, investir em plataformas, etc., se você não busca entender ali qual é a real necessidade do seu negócio e o que você quer atingir com a transformação digital. Nós estamos passando por um momento, a ArcelorMittal está passando por um momento de transformação digital profundo. Então, assim, nós temos usinas, né? A gente tem uma usina em João Molevade, que a gente costuma brincar com o mausoléu, né? Então, assim, imagina fazer um revamp de uma usina, é a nossa maior usina de aços longos, né? Então, é desafiador, porém, a gente precisa ter a parceria de quem está na área, né? Do chão de fábrica. Tendo a parceria deles, a gente consegue ter uma entrada um pouco mais profunda nesse mundo, né? E aí conquistarmos grandes feitos, né, com esse tipo de transformação. E é igual o Marcos falou também, gente, esqueçam o modelo Purdue, sabe? Não esqueçam, né, obviamente, né? Mas não me venham falar que modelo Purdue é modelo de segurança. Por favor, não comecem. Boa. Marco Túlio, mais uma questão aqui importante. Muito se fala da falta de uma estratégia nacional específica para a proteção de infraestrutura crítica, né? Porque a gente aqui está tocando em aspectos de ambientes privados, né? Obviamente, mas a gente sabe que infraestrutura crítica hoje, né, vai além. E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de tocar nesse ponto, porque a gente tem visto aí apagões acontecendo, né? E vários momentos aí que a gente, inclusive, fica sem resposta, né? A gente não sabe efetivamente o que aconteceu. Você já está há muito tempo nesse mercado, a gente conversa muito. Você acha que seria importante e faria diferença para vocês ter uma política pública mais clara sobre proteção de infraestrutura crítica no país? Essa é boa também. Eu acho que sim. Uma resposta... Não faria mal, né? Não faria mal. Não faria mal. E eu acho que ajuda, trazendo uma visão contraditória, né? Eu acho que ajuda no entendimento do risco e a garantir que acho que uma coisa... Eu trabalhei, fiz o projeto de OT em 2013, isso há um tempinho. Eu acho que a gente... Tudo se trata de uma... Vocês estão ouvindo bem o Marco Túlio? Precisa falar mais próximo do microfone? Um pouquinho mais próximo. Eu acho que tudo tem a ver com uma visão de apetite ao risco. E tudo está relacionado ao modelo de negócio também e o risco que aquele negócio corre. E quando a gente fala por exemplo, de distribuição, de geração, distribuição de energia, é diferente de falar de uma planta de produção de qualquer coisa que seja. Então, tem o risco da inovação, de fato, ela trazer um componente que vai muito além da parada do negócio.
Sim. E você, eu acho, eu julgo pelo menos, na minha visão, de uma forma muito irresponsável de você sair fazendo as coisas, principalmente atrelando a inovação, sem ter os devidos cuidados. Sob um mote, precisamos ir para a indústria 4.0 ou qualquer coisa que seja. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, achar os melhores controles, entender o apetite ao risco, mas uma regulamentação de fora, ela ajuda justamente aqueles avanços que para o gestor é interessante, para o negócio é interessante, mas talvez para a sociedade não seja. Então, acho que no final, ele ajuda a calibrar o apetite de risco, mas também ajuda ali a minimizar as insanidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que, óbvio, as grandes corporações e tal... É uma régua, é um guarda-reio, uma referência que pode, com certeza, uma forma de... nortear, né, as estratégias, né? Não só nortear. Porque a gente está falando de setor público também, a gente está falando de utilities, né? A gente está falando de áreas muito críticas, né? Mas mesmo o setor privado também prover serviços também, públicos, né? Então, pensando na própria regulamentação americana agora e tal, que vai lá e pune o gestor da empresa. Exato. Então, assim, acho que tem um olhar, de novo, acho que tem muitas organizações muito relevantes, as maiores a gente sabe que tem todo um background de investimento sobre isso, mas ainda tem muita, né, empresa por aí que de fato, né, não é o caso das nossas aqui, mas de fato falham em ter o devido cuidado, a devida preocupação, às vezes por ignorância mesmo. Sim, sim. Wilson, tem duas perguntas aqui, na verdade, dois comentários que eu queria trazer para você, que já foram aí a partir de outros debates do dia de hoje. A gente já passou por esse incidente da Amazon, por exemplo, né, que afetou aí uma série de empresas. Então, a pergunta aqui, a questão é a seguinte, quando a gente evolui para essa integração e cada vez mais a gente vê a necessidade, como você se preparar para incidentes como esses, quando você está falando de um ambiente industrial? Foi para a nuvem... Se falar da Amazon, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não. Se alguém tiver alguma resposta... Até porque todo mundo sabe, é a hype do momento, um problema de DNS pontual, né, que ocorreu, que desencadeou um problema. Mas e o impacto que isso pode gerar numa operação industrial? A gente fala de ambientes multi-cloud. Qual a empresa que tem um ambiente de fato multi-cloud? Não tem, porque é caro. É muito caro. Quem aprova aqui um ambiente multi-cloud com DR, e se o cara for fazer o DR não funcionar? Então não tem o que ser feito. Nesse caso, né, o LAFA, aqui meus amigos, não tem o que ser feito. O que tem que ser feito é olhar para os ambientes críticos e ter algumas empresas ter um ambiente dentro de casa e ter um ambiente cloud. E assim ele faz uma gestão eficiente, que né, muita gente está voltando um pouco, né, da nuvem para um ambiente on-premise. É uma decisão estratégica. Eu conheço alguns amigos que estão fazendo isso. Quando você fala do ambiente, nós estávamos conversando aqui, é melhor prevenir, porque depois que aconteceu, não tem o que ser feito. Você tem que parar e ver qual o processo para poder entender os desafios e levantar a empresa. Então, o investimento ele tem que ser feito antes. Governança, conscientização, trabalho em conjunto com o board da companhia, né, para que eles possam entender os riscos. O Lafayette falou uma coisa para mim que é muito legal aqui, que ele pode até repetir. Eles têm uma conexão deles, né, com a área que você colocou, na parte de conexão para poder de risco, onde você tem a fábrica e como que você colocou? O RASOP. A gente faz o mapa de risco alinhado com o RASOP da unidade. Da unidade. Então, compartilha risco. O cara lá entende, fala, faz sentido. A hora que ele falou, eu falei, legal, porque a gente vai aprendendo com esses monstros aqui que estão vivendo outro dia. Falou, o RASOP, compartilhado. Olhou e falou, qual é o risco? É a mesma coisa que você construir um prédio, o cara falando, você não vai usar um utensílio de segurança. Qual é o risco? Se o cara cai, o impacto. Não, então, peraí, vamos fazer aqui um meio termo e vamos investir em segurança. É basicamente essa linha que eu tenho olhado e que eu tenho visto. Mas, de verdade, depois que aconteceu o problema, senta e chora, né? Vou polemizar mais um pouquinho, Lafayette. Quer dizer, ok,
né? Eu acho que a resposta é excelente aí do Wilson, não tem o que fazer, mas então eu vou, para polemizar um pouquinho, vou mudar um pouquinho a pergunta e querer saber o seguinte: incidentes como esses que a gente tem visto frequentemente acontecer, né? Por quê? O ecossistema hoje digital também está na mão de poucos e está muito integrado, né? Então, você vê isso acontecer. Acontece um incidente com a CrowdStack para o mundo. Acontece uma coisa com a Amazon para, talvez, metade do mundo, não diria o mundo todo. Mas, enfim, né? Você vai avaliando, e isso é o que se está comentando, é o que está, né? Até que ponto fatos como esse, incidentes como esse, também vão fazendo vocês refletirem nessa junção, né, de trazer para o ambiente de OT essa digitalização, esses ambientes mais, né, seja cloud ou lá o que for, porque realmente são desafios aí que muitas vezes, né, para um ambiente como esse é difícil, né? É como o Wilson falou, não tem o que fazer, mas você pode correr esse tipo de risco. Então, a minha pergunta é, até que ponto isso hoje também faz refletir o quanto que você vai levar de digitalização e de inovação para um ambiente como esse? Então, incidentes como esse nos trazem lições importantes, né? Então, Exato. assim, imagina uma cidade sem energia, né? Sem energia elétrica ou água. Desculpe, está tudo em cloud, né? Exatamente. Está na nuvem. Está na nuvem. Então, assim, está na nuvem. Então, assim, basicamente, a gente tem que... Não é também indústria 4.0, né, termos aí o high-tech, digital, etc., etc., são termos que a gente não pode levar para um ambiente de infraestrutura crítica a qualquer custo. Né? Porque, igual o Marco Túlio falou ali, cara, é muito legal, mas nós temos que ter responsabilidade. Né? Então, assim, basicamente, se você vai inovar, se você vai trazer ali a digitalização para o negócio, você tem que fazer um mapa de risco, né? Mostrar para o board que... Porque, geralmente, o executivo vai virar para você e dizer, não, eu quero acessar, eu quero ver o que o meu vou trazer né, para o meu lado aqui, sim, o que o meu laminador está... Quantos quilos de aço, quantas toneladas o meu laminador está laminando ali, né? Então, assim, na minha sala, com ar-condicionado, não é assim. É mostrar para ele que a gente não pode sair conectando tudo e deixando tudo exposto, né? Porque senão a gente aumenta aí a superfície de ataque, assim, de maneira substancial, né? Então, eu acho que é complicado. Queria que você comentasse um pouco. Eu sei que você já passou por esse tópico, né? Mas é importante a gente ver, né, o que se acompanha hoje, né, os fatos, os incidentes, e o quanto que isso, quando você leva para um ambiente como esse, faz assim ter como o Lafayette falou, uma preocupação maior, né, uma avaliação melhor de como que você avança, né, na inovação nessa área, né? Você sabe que a gente não combinou, e esse é um outro gancho que eu queria fazer aqui. Ah, que bom. Assim, ó, Não, é sério, a gente não combinou mesmo não, né? É verdade. Eu concordo com tudo que os colegas falaram aqui, tudo. Eu só quero dar um outro ponto de vista, tá? Vocês conseguem soltar o vídeo aí, por favor? O vídeo a gente combinou, tá? Só não sabia que horas que eu ia conseguir usar. Não vai conseguir? Puxa vida. Cadê a área? Não está aí com o vídeo? Não tem problema, não. Não chegou? Mas o que é que eu ia Mas comentar? a Isa estava levando. Bom, vamos tentar aí ver se a... Não tem problema nenhum. Isso Se a aqui nossa eu acho que a gente equipe já aí falou consegue. muito, né? Depois eu até compartilho com vocês, quem quiser pode me contactar nas redes sociais, eu passo. Acho que é um material assim, mais ilustrativo das diferenças, o que a gente está falando de riscos de OT, qual que é o impacto disso e tudo mais, quais são as camadas de superfície, aqui faz alusão ao modelo Purdue. Só um minutinho. Vocês conseguem colocar retorno nessa TV aqui também? Porque quem está daqui não está conseguindo ver a apresentação dali, se for possível. Agradeço. Em segurança cibernética do corporativo, vou chamar assim, tem uma série de frameworks, padrões de mercado e que a gente segue e continua tentando implementar as boas práticas. Nos nossos, são todos esses e alguns outros diferentes e mais específicos, como os que estão na tela aí, né?
A gente, eu acho que o Lafayette falou é importantíssimo, o Marcos Túlio também, o Wilson. Como que a gente... O vídeo era para ilustrar para vocês quais são as iniciativas já implementadas lá na refinaria e que são muito fortes do ponto de vista de indústria 4.0, inovação, algumas até bem disruptivas. E que, se elas não fossem com algum grau de flexibilização do modelo tradicional que a gente aprende e que vem carregando há mais de 20, 25 anos, não seria possível implementar. A gente teria que decidir fazer o seguinte: não dá para fazer isso aqui. É uma opção também de resposta, tá? Só não foi o caminho que a gente seguiu. E qual é o cuidado, que eu acho que o Marcos Túlio comentou aqui, é super pertinente, que a gente precisa ter caso queira tomar essa decisão. Qual é o seu apetite ao risco? Bom, antes de eu responder qual é o meu apetite ao risco, eu preciso saber qual é o meu risco. E como que eu sei qual é o meu risco? Fazendo essa avaliação. Como que a gente reage a esse ambiente que precisa digitalizar, entre aspas, né? Precisa no sentido de ter mais acesso ao dado, tomar decisão com mais assertividade, ter mais porte de tecnologia para tomadas de decisão tão simples quanto saber como é que está a minha produção dentro da minha sala do escritório, remotamente em outra cidade, não na planta industrial. A gente precisa ter a capacidade de entender quais são os riscos de fato, né? A gente desenvolveu uma metodologia também baseada na literatura e que hoje em dia, eu acho que nos últimos anos tem ficado cada vez mais evidente, mas a gente fez isso lá em 2022, no comecinho, como que a gente avalia risco da mesma forma que a segurança de processo avalia risco, né? Existem várias metodologias de avaliação de risco dentro do ambiente industrial, para saber se eu posso, por exemplo, instalar um determinado equipamento, fazer um bypass de uma corrente de uma unidade para outra. Cada tomada de decisão na engenharia é um pouco isso, né? Você não pode errar. Se for construir uma ponte, um prédio ou uma indústria, se você errar, você está colocando o mesmo nível de risco do médico numa cirurgia. Então, assim, você é ensinado desde a faculdade a não errar. No ambiente industrial para a cyber é um pouco parecido também. Por isso esse conservadorismo e essa rigidez de como tomar o apetite ao risco. Essa metodologia, ela, não vou explicar tão em detalhes tecnicamente, mas da esquerda para a direita, o que essas figuras representam? Tudo aqui é uma alusão à metodologia que sempre existiu na literatura, historicamente utilizada e amplamente globalmente entendida, inclusive pelos C-levels de qualquer indústria no mundo. Se você falar o que é uma matriz de risco RASOP, o que é um PHA para avaliação de perigos e riscos dentro da indústria, qualquer executivo vai entender. Aqui a gente está fazendo o seguinte: ao invés de uma válvula de pressão, a PSV, de alívio de pressão, de uma linha de vapor saturada, a gente está substituindo por firewall, por servidores, por segmentação de rede, por, eventualmente, qualquer outra tecnologia de software voltado para a cybersecurity, e saindo do princípio onde, do mínimo ao máximo de potencial de risco daquele evento, daquele cenário, ou, eventualmente, até daquela infraestrutura ou projeto que você quer implementar, onde que você ficaria posicionado numa matriz de risco não tolerável, de risco moderado e de risco aceito, para depois você responder: ok, eu quero fazer o projeto de indústria 4.0. Então, assim, a resposta para isso é: se provoquem mais, no sentido de queremos saber melhor como responder, se faz ou não sentido implementar novas tecnologias, por mais disruptivas que sejam, mas, ao mesmo tempo, saibam tomar essa decisão embasada em dados, com lastro da literatura, técnicos e do seu cenário, porque cada ambiente é um ambiente. E eu acho que esse tipo de metodologia que eu tenho visto na indústria hoje em dia, várias empresas aplicando, faz muito sentido. Primeiro, porque ela, de fato, avalia na metodologia o que é o risco, baseado no seu ambiente, na sua infraestrutura, na sua arquitetura, e depois ela traduz para os executivos falando: cara, está aqui uma matriz muito simples, fácil e didática de visualizar, se você deve ou não seguir com o seu apetite ao risco. Então, isso facilita muito a discussão, inclusive para novos investimentos, né? Muito bom. Eu estava acompanhando sua fala, o pessoal já está providenciando aí para a gente passar o vídeo antes de encerrar. Eu quero trazer uma pergunta do Fábio Araújo, que é CISO da Avalia. Cadê o Fábio? Ali. Consegui. É difícil. Ah, lá na ponta. Pô, vocês também, hein? Vou te contar. Me desafiam aqui. Em algumas infraestruturas críticas, principalmente com fornecedores de fora do país, para suporte, alguns solicitam acesso remoto para reparos. Vocês têm esse cenário? E, se sim, como controlar esse acesso, uma vez que a infra é apartada? Boa pergunta, Lafayette. Obrigado, viu, Fábio?
Depois eu deixo um brinde Amigos. com você. Bom, é um desafio, porque basicamente assim é o que o Marcos trouxe. Em cenários como esse, no nosso caso, a gente provê um acesso remoto controlado. Ou seja, muitos dos fornecedores, né, dos parceiros, eles chegam com o modem 3G e espeta na USB do equipamento e esquece aquele modem lá muitas vezes, né? E aquilo ali vira uma superfície de ataque. Então, assim, bom, vou falar abertamente, né? Nós andamos na planta e demos uma olhada assim em cada área, cada estação de engenharia para verificar quais delas eram necessárias para esse tipo de acesso. E aquelas que são primordiais, o que nós fizemos? Nós demos uma licença de acesso remoto, digamos, né, a iniciativa é acesso remoto seguro, né, controlado, e aí a janela abre exatamente na época da janela de manutenção. Ponto final. É isso. Responde essa pergunta? Acho que, complementando, existem soluções também que você faz ali, além do jump server, né, ou seja, servidor de pulo, tem ali um ambiente, que esse ambiente ele conecta com o mundo exterior, e a partir dali você entra no ambiente operativo até certo nível. Isso tudo é configurável, até que nível ele entra, né? E existem também soluções que fazem uma espécie de proxy, meio cofre de senha e tal, que você tem fluxo de aprovação e fala, putz, para esse acesso, fulano pode, ciclano pode, precisa da aprovação do Papa e do chefe lá da Rússia e tal. Então, assim, cada um tem uma definição de como funcionaria o processo. E aí existem tecnologias que facilitam essa trajetória, né? É o PRA, né? O Private Remote Access. É o que a gente usa. Basicamente é isso. Ele revelou o segredo, viu, Fábio? Essa turma se conhece muito. Ó, nós vamos ter que passar o vídeo sem comentários. Podemos combinar para não estourar aqui o tempo? Então, vamos lá no vídeo. Depois, todos eles estão aqui disponíveis para conversar mais sobre o tema, mais perguntas aqui, mas vamos ter que encerrar. Inteligência artificial, realidade aumentada, robótica, internet das coisas, otimização em tempo real. O futuro de qualquer indústria depende da sua capacidade de se renovar para operar com mais eficiência e segurança operacional. Conheça algumas dessas soluções. Centro de Operações Integradas. Otimizador de energia em tempo real. Câmeras termográficas para monitoramento do flare. Monitoramento preditivo de equipamentos. Analisadores virtuais e inferências, controle avançado de processos. Há quase 2 anos, chegamos na Bahia com os olhos no futuro. Impulsionamos a inovação na nossa refinaria, que alcançou o patamar de excelência, com ganhos sociais e ambientais. Com um sólido plano diretor, alinhamos as demandas da refinaria com as novas tecnologias, aplicando os conceitos e princípios da indústria 4.0. São 8 programas tecnológicos e um programa fundacional, numa ampla e diversa jornada de transformação digital que nos levará à refinaria do futuro. Com isso, estamos colocando em prática novos projetos, melhorando a operação, a manutenção dos sistemas, a segurança e a otimização dos processos. O resultado todos conhecem, a excelência do processo produtivo. A Selling 4.0 é a evolução. Juntos, estamos fazendo da refinaria de Mataripe uma referência global em tecnologia aplicada à inovação para, com mais segurança, cuidar melhor das pessoas e do meio ambiente. A Selling 4.0. Estamos acelerando a inovação. Vem acelerar com a gente. Eu já ia esquecendo. Sabe a voz que você ouviu nesse vídeo? Pois é, ela foi gerada por inteligência artificial. Incrível, não é? Pai dela.